Quem que é Eduardo Silva? Fala pra gente. Não quero falar sobre isso. Quem que é Eduardo Silva? Primeiro assim, apaga o vídeo, para o vídeo. Para, está doendo. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. O que o homem deve fazer quando ele descobre que a namorada dele tá se envolvendo com outro cara? Será que ele deve exigir explicações a ela? Ou se filmar chorando e colocar na internet? Falando que ele não merecia passar por uma situação dessa e se fazer de coitado. Será que é isso que o cara tem que fazer? Ou é melhor ser um pouco mais criativo, igual esse cara do vídeo que a gente vai ver a seguir, que começou fazendo algumas perguntas pra namorada despretensiosamente, até chegar ao ponto onde o negócio fica insustentável e a namorada simplesmente não sabe o que responder. Lazarento. Como assim que ele já sabia de tudo e ainda grava um vídeo se fazendo de desentendido? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Vem, amor, olha só. Explica aí, não. Então, hoje a gente vai falar pra vocês os nomes que a gente daria pros nossos filhos, caso a gente quisesse ter algum dia. Tu começa. Se fosse menina, eu acho que eu escolheria a Aurora, na real. Tá. Faz a cantora lá que tu gosta? Acho que tem envolvimento, mas é desde quando eu sou bem pequena, assim. Tá. Então as minhas bonecas todas foram com esse nome. E se fosse menino, Bernardo. Eu gosto Bernardo. desse nome. Ah, legal, aleatório, mas... Ok, tá, Tá, se fosse menina, tipo, Catarina. Eu acho bonito. Catarina. Cat, Cat, tá ligado? Catarina, tá. Esse boné, mano. Catarina. E se fosse menino, ia ser tipo Eduardo Silva. Tá. O que tu acha do nome? Não gosto muito. Uai, por quê? Não sei, não quero falar sobre isso. Por quê? Ué, Eduardo Acho Silva, nada o a nome ver. é mó da hora. Não acho nada a ver. Por que tu acha nada a ver? Quem que é Eduardo Silva? Ele é muito gostoso. Não sei, Quem que é Eduardo Silva? não quero falar sobre isso. Quem é que é Eduardo Silva que tava te mandando mensagem no Instagram? Quem que é Eduardo Silva? Fala pra gente. Não quero falar sobre isso. Quem que é Eduardo Silva? Primeiro assim, apaga o vídeo, para o vídeo pra gente. Tá aí, senhores, o vídeo acabou sem a gente saber quem é Eduardo Silva. E eu exijo explicações. Esse namorado aí tá muito tóxico. Onde já se viu ficar dessa forma, insistentemente perguntando quem é esse tal de Eduardo Silva? É um cara qualquer aí, pronto, dane-se. Ela deveria ter falado que não tá se sentindo bem com essa situação. Ela nunca foi tão humilhada em toda a vida dela. E ela vai denunciar esse cara e que se lasque. E vai ficar com o Eduardo Silva ainda. Por que que o próprio namorado não perguntou pro Eduardo Silva qual eram as intenções dele com a namorada? Será que é porque ele já sabia e queria ouvir da própria namorada que ela tava conversando com outro cara, já agendando uma eventual traição com esse namorado? Ou às vezes pode ser que o cara é só um amigo, pessoal, calma aí também. Não vamos ficar julgando desse jeito, tudo começou com uma brincadeira, a namorada nem sabia que o cara ia entrar nesse assunto, e isso não é justo. Como que ele sabe que ela tá falando com o tal de Eduardo Silva? É porque ele mexeu no Instagram dela, e talvez isso pode ser até configurado como uma violência psicológica. Ela não tá pronta pra falar sobre isso nesse momento. Qual que é o problema? Pra começar, quem mandou o namorado ficar mexendo nas coisas dela? É como diz o professor Chapelota, quem procura acha. Então quer dizer que a namorada não pode nem trair miseravelmente, enganar o cara que tá com ela só porque ela tá na dúvida ainda? De repente ela só tá vendo se o Eduardo Silva é uma boa opção. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que é difícil, né, pessoal, essa situação, e esse cara aí teve sangue frio ainda. Você viu que tudo começou com uma brincadeira gostosa, ele perguntando sugestões de nome pra ela, e do nada ele vem com esse negócio de Eduardo Silva. Pegou a namorada na fraqueza, ela não teve tempo de pensar numa desculpa e ela exige que o cara pague esse vídeo imediatamente. E a dúvida que fica é a seguinte, o que fazer então nesse momento que você descobre que a sua namorada tá enfeitando a sua cabeça? Na minha opinião é muito simples, o homem deve se retirar elegantemente, sem exigir explicações, sem briga, sem nada. Simplesmente dar o ghost e, se é da vontade da namorada, se regozijar com esse tal de Eduardo Silva, então que seja dentro. Eu creio que esse tipo de situação é um livramento pro homem. Eu, por exemplo, já fui traído miseravelmente, e claro que é uma experiência terrível, né, senhores? O maior vazio que eu tenho é esse, mas se acontecesse comigo atualmente, primeiro
Primeiro que eu não ia perder a peruca e ficar desequilibrado exigindo explicações, porque somente homens apaixonados vão cobrar alguma satisfação da mulher que traiu ele, quando na verdade, o cara não tem que se apaixonar é coisa nenhuma. Eu sempre falo isso, a maior causa dos problemas envolvendo violência em final de relacionamento, praticamente 100% das vezes é porque o cara tá apaixonado, ele acha que é dono da mulher que ele tá se relacionando e não aceita um final de relacionamento ou traição. E se o cara consegue se livrar desse negócio de apaixonamento, ele fica livre desse sentimento que é extremamente negativo, que é o de se sentir traído. Se você não tá loucamente apaixonado pela guerreira e tem plena consciência que é só sua vez, a partir do momento que você descobre que a fulana tá conversando com o tal de Eduardo Silva, eu, por exemplo, se acontecesse isso comigo hoje, o que eu faria no primeiro momento é dar uma de louco, nada de exaltações, vamos fingir que tá tudo normal, e diante desses fatos eu ia convidar a namorada pra uma última bateção de virilha. E depois de se relacionar intensamente, como se não houvesse amanhã, de tudo que é jeito, de ponta cabeça e borboleta paraguaia, eu iria abrir o jogo pra ela e dizer que ela é amiga a partir daquele momento, e quando você termina o relacionamento dando uma bela de uma regozijada com a pessoa, você ao mesmo tempo tá sendo alguém civilizado por não tá discutindo com a pessoa, xingando ela, nem nada desse tipo, e ao mesmo tempo também, quando você tem essa atitude, você meio que tá tratando a pessoa como ela merece, alguém que é útil na hora da bateção de virilha, mas nada além disso. E se a guerreira se sentir usada, porque ela pode pensar, poxa, como assim? Que o cara sabia que eu tava traindo ele e mesmo assim a gente entortou o pescoço da girafa com uma intensidade impressionante e imediatamente o cara termina comigo? Maldito! Como ousa fazer um negócio desse? Eu tô me sentindo usada, gente. E é exatamente esse sentimento que a pessoa que é traída tem. Pelo menos eu, quando fui traído miseravelmente, eu pensei, poxa, fui feito de otário por essa pessoa aqui, não é possível? Como eu faço pra retribuir esse sentimento sem ser deselegante ou muito menos violento? A melhor forma é essa, terminar o relacionamento depois de dar-lhe uma bela de uma lição amorosamente na pessoa que te traiu e depois solicitar que ela se retire imediatamente. Eu acho que não vale a pena você xingar a pessoa que te traiu e nem mesmo brigar de alguma forma, porque hoje em dia eu acho que a pessoa que é traída também tem responsabilidade. Eu fui culpado de me relacionar com uma pessoa que não era confiável. Nessa ocasião que eu fui feito de palhaço, algumas atitudes da madame já demonstrava que ela não era uma pessoa muito confiável e mesmo assim eu insisti. Então eu mereço ou não, senhores? Fala a verdade. Não adianta depois querer brigar com a pessoa, sendo que foi você que escolheu se relacionar com ela. Então fica aqui duas sugestões do que o cara deve fazer se ele for traído. Você pode adotar a estratégia desse rapaz aí do vídeo, que fez essa brincadeira despretensiosa aí com a namorada, ela achou que tava um morango e de repente, do nada, o cara começou a perguntar quem é Eduardo Silva. E a outra opção, claro, se você tiver sangue frio o suficiente, é terminar o relacionamento logo depois de dar-lhe uma rejubilada com a sua namorada e informando a mesma imediatamente depois que não adianta chorar pelo leite derramado. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de encerrar um relacionamento desse jeito, mas eu acho que é uma maneira bem elegante, até se for ver, né? Porque se o cara perde o controle numa situação dessa, isso significa que ele é fraco. O homem tem obrigação de saber se controlar e também se autorresponsabilizar pelas pessoas que ele coloca na vida dele. Ai, não sei o que, porque eu não sabia e a minha namorada me traiu miseravelmente, eu fiz de tudo pra ela. Então não tem problema, fica os ensinamentos, da próxima vez haja diferente e engole o choro. Que esse negócio de ficar reclamando, principalmente na internet, não é uma coisa nada masculina. Então fica aqui a minha sugestão a todos, nunca hajam com animosidade nesse momento. Você deve ter plena consciência que aquilo foi um livramento e se você ainda assim conseguir se manter frio e calculista e conseguir dar-lhe uma bela de uma lição amorosamente nesse livramento que você tá prestes a dispensar, aí é melhor ainda. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao rejubilado Chagas Júnior, namorada que foi pega na fraqueza e não sabia nem o que dizer quando o cara começou a perguntar pra ela quem que era esse tal de Eduardo Silva, quando na verdade ela deveria ter ido às lágrimas se fazer de coitada igual faz todo desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!